Vamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo. Como aqui é muito claro hoje, e o data show que eu uso ficaria muito claro, né? Porque fica aqui, a gente fica para o lado do sol. Na próxima vez eu vou testar para ver como é que fica o brilho aqui, para a gente usar o data show de manhã também. Como não estamos com o data show, vamos com a Bíblia. No livro do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e diante. E o título da mensagem é O Espírito da Vida em Cristo Jesus. O Espírito da Vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz o apóstolo, escrevendo aos Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há alguma condenação, meu amado? Nenhuma, né? Então nós estamos isentos de condenação daquilo que o sistema religioso ensina, né? Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne quer dizer que na carne foi condenado o pecado, né? Não no espírito, mas na carne. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Vamos orar ao Senhor. Senhor, único e soberano Deus, mais uma manhã, a tua igreja se forma, Pai, como corpo, e aqui tu és o cabeça de nossas vidas, para, pelo Espírito, vivenciarmos o que o Senhor preparou de antemão para nossas vidas, pois só o teu Espírito tem o poder de falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou de antemão para a sua igreja. Iremos usar o Espírito da graça para crescermos no conhecimento, Senhor, através do teu Espírito. Usa nossas mentes, porque o nosso culto é espiritual, não é para a carne, não é para satisfazer a carne, mas o nosso culto é racional, é espiritual, onde nós enaltecemos, engrandecemos, exaltamos o Criador, o Eterno, o Salvador de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, toda a igreja diga graças a Deus. Queridos, santos de Deus, que está reunido em todo o país como igreja do Senhor Jesus, Pernambuco, fora de Pernambuco, Brasil, meu forte abraço a você que está acompanhando a nossa mensagem pela live Jesus Reina e talvez futuramente no canal de YouTube Igreja Reinando com Cristo. Então, meu querido, meu forte abraço, a todos os dispenseiros dos mistérios de Deus que está espalhado aqui no Brasil e no mundo. Esta carta, meu amado, uma carta que o apóstolo Paulo apresenta à igreja isenta de condenação. O sistema religioso, eles impõem condenação sobre os filhos de Deus, sobre a igreja.
Eles colocam imposições, quando na verdade nós vemos que o escritor deixa claro que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu posso sofrer a consequência, meu querido, de um dia praticar as obras da carne. E o Senhor, como Pai carinhoso, amoroso, Ele disciplina todo quanto quer bem. Ele corrige, Ele tem a sua metodologia, a sua escolha de corrigir cada filho. Não é como o sistema religioso corrige, que disciplina, até toma o cartão de membro, não deixa participar dos ditos cerimoniais, ceias, batismos. É dessa forma que corrige o sistema religioso. Nosso Pai tem o seu método amoroso, carinhoso, de disciplinar o filho quando ele está caminhando, andando segundo as obras da carne. Por quê? O meu espírito e o teu espírito está aperfeiçoado. Mas só que esse espírito aperfeiçoado, justificado, santo, ele está coberto por uma carne maculada, uma carne perversa, uma carne má. Então, esta força que habita em nós, que é o Espírito Santo, tem moldado dia após dia as nossas ações, em todo aspecto da vida, meu amado. Em todo momento da vida, o Espírito em nós tem nos moldado para manifestação da sua imagem. A imagem justa, a imagem do domínio, a imagem do amor. Que você observa que, mesmo Jesus sendo ministro, Jesus de Nazaré sendo ministro da circuncisão, mas ele, no seu ministério, ele apresentou o principal, o amor. Ele mesmo instruindo os apóstolos sobre a lei mosaica, mas ele apontou o principal mandamento, o amor. Então, esse Espírito que está em nós tem nos moldado para o melhor. Não é para o pior, como estava a igreja de Corinto, quando se reunia. Quando nós nos reunimos é para o melhor, não é para o pior. Porque quem habita em nós é o Espírito da verdade. Então, queridos, não existe sobre a igreja. E é esse Espírito que tem nos dado vida, que tem nos dado alegria, que tem nos dado satisfação, que tem nos dado prazer de caminharmos. Porque o sistema não promove a paz, o sistema promove discórdia, briga por cargo, briga por prestígio, por posições, por condição financeira. A graça, meu amado, ela nos educa a sermos amorosos. A graça nos educa a vivermos como um filho. E mesmo Jesus de Nazaré, estando debaixo da lei, ele apresentou o andar de filho, o viver de filho, os procedimentos que a igreja hoje não consegue expressar, mas quer expressar através de seus rituais, dos seus dogmas, dos seus costumes, acreditando que quanto mais eles fizerem esses sacrifícios, serão fortalecidos, expressarão a imagem de Cristo, quando na verdade não estão expressando a sua imagem humana. Porque só pode expressar a imagem do Cristo através do Espírito.
No versículo 2 diz, porque a lei do Espírito, quer dizer que há uma lei no Espírito, que essa lei promove vida. A lei do Espírito, ela promove vida, meu amado. Ela não promove morte. Porque hoje, o sistema vive debaixo do Espírito de morte. O sistema religioso vive debaixo do Espírito de morte. Mas nós que fomos renovados no entendimento, a lei do Espírito tem promovido em nosso ser vida. E ele diz, em Cristo Jesus. Não é nas abluções da lei mosaica, mas em Cristo nós temos vida. O Espírito promove vida em Cristo Jesus. E ele aponta, dizendo, te livrou de quê? Do pecado e da morte. Quer dizer que a lei do Espírito promoveu em nós vida em Cristo Jesus, nos livrando da lei do pecado e da morte. Ou seja, Paulo dizendo, olha, a lei do Espírito te livrou da lei das obras da carne. Evita as obras da carne. Está dizendo, olha, a lei do Espírito te deu vida em Cristo, e esta lei te livra. Te livrou, não vai livrar, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, aquilo que foi impossível na lei de Moisés, é possível a lei do Espírito. Na lei do Espírito, nós estamos santificados, regenerado, justificado para sempre. Não precisa eu induzir a igreja a pagar preço, fragelar-se, para ela chegar a um estágio de aperfeiçoamento que nunca chegará. Através das obras da carne, meu amado, minha amada, você não atingirá a perfeição que você tanto sonha. Porque a perfeição é no Espírito, não é na carne. Você veja, meu querido, minha querida, que todo o pacto da Bíblia hoje é para o Espírito, não é para a carne. A vida hoje, o que pregamos é para o Espírito, não é para a carne, porque sabemos bem que a carne ela não se aperfeiçoará, ela continuará com as suas estratégias perniciosa, maldosa, mas o Espírito da lei da vida em Cristo Jesus nos livrou e dia após dia nos mantém com um olhar diferenciado, com um olhar alvo, de eleito, de mais do que vencedores. A lei do Espírito nos proporciona essa liberdade de confessarmos o que o Jesus de Nazaré conquistou graciosamente com o seu sacrifício para nós. Então, queridos, observe que a igreja de Jesus hoje vive debaixo de regras, normas, preceitos, imposto pelo sistema religioso. E ainda por cima tem a sociedade, com as suas normas, com os seus preceitos. Então, queridos, santos de Deus, os judeus, eles tinham suas regras, eles estavam debaixo da lei de Moisés, ele tinha suas normas, ele tinha seus preceitos, porque ainda não contemplava a lei do Espírito. Eles não contemplavam. E estava lá no templo, estava sobre eles o véu. Eles tinham que ir oferecer sacrifício, eles tinham que subir ao templo e oferecer sacrifício, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. O templo era a maravilha deles. Por isso que eles estavam lá ofertando
os seus sacrifícios, cumprindo a regra cabalmente da lei mosaica, falava a lei do Espírito, a lei da vida. Ou seja, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos... Então hoje você é livre, meu amado. Veja que ele diz isso em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então ele diz: para a liberdade foi que Cristo foi ao madeiro, foi que Cristo foi crucificado, recebeu coroa de espinho, para que hoje a igreja esteja isenta desses sacrifícios. Mas o sistema religioso não vê dessa forma, não vê essa liberdade galgada, conquistada por Cristo, porque ela é induzida a praticar os rituais da lei mosaica. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não há, meu amado, condenação, tu estás livre. E ele chama a atenção dizendo: permaneceis, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo. Por que Paulo está falando no capítulo 5 dessa forma? Porque se formos na carta de Gálatas, do início do capítulo 1, você vai ver que ali estava o homem, o indutor da morte de Paulo. Pedro, meu amado, o apóstolo Pedro se mostrava, ele era uma pessoa dualista, duas formas, né? Como ele esteve com Jesus, viveu com Jesus, ele teve um momento que, quando Paulo sobe a Jerusalém, ele a destra de comunhão, mas só que esse homem se revolta com a mensagem que... Por isso que você vê, do capítulo 1 em diante, você vê que ele aqui nessa mesma carta de Gálatas, ele é repreendido por Paulo. Como é que ficou a mente de Pedro diante de todo mundo sendo repreendido pelo apóstolo? Que ele talvez ele dissesse: isso aí não é apóstolo, isso aí não teve com Jesus, isso aí não comeu com Jesus. Como é que ele se intitula apóstolo e vem hoje me repreender? E o grande adversário de Paulo foi Pedro. E hoje, para a igreja de Jesus Cristo, é o sistema que absolveram, né, as cartas de João, que absolveram o Apocalipse, que absolveram a história do judaísmo, que absolveram o ministério terreno de Jesus, e contradizem o que foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu. Por isso, querido, que nesta mesma carta aqui, Paulo diz que eles estão desligados de Cristo. Mesmo estando numa dita igreja, chamada igreja denominacional, mesmo estando cantando louvores, pregando a palavra, coros, essas pessoas estão desligadas de Cristo porque estão, meu amado, sacrificando por seus méritos. Não estão vivenciando o sacrifício de Jesus. Uma hora é a graça, outra hora é os seus méritos. Uma hora é a graça, outra hora é as suas obras. Então Paulo diz: olha, dessa forma tu estás desligado de Cristo. Versículo 2 ele diz: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes Cristo, de nada vos... Se eu me deixo participar das cerimônias religiosas, a qual nós sabemos muito bem, né? Aqui está estabelecida no mundo religioso, você está o que, igreja? Demolindo o sacrifício de Cristo. Entendeu? Não tem proveito. Se você quer fazer isso, mano, faça.
mas não tem proveito algum. O sacrifício de Cristo não foi proveitoso para a igreja, porque você vai continuar agindo contrário àquilo que a palavra está ali informando. Versículo 3: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Mas ninguém quer fazer a circuncisão do prepúcio, né, meu amado? É interessante. Eu quero fazer 5 sacrifícios de Jesus, mas não quero participar dessa circuncisão que a lei ordenava, que era o corte no prepúcio. De novo testifico a todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4, ele diz: se eu não faço essa da circuncisão, Paulo vai dizer, se você, meu amado, faz 99 e deixa de fazer a circuncisão do prepúcio, você Cristo. Então, no versículo 4 ele diz, olha, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar da graça decaíste. Então, há milhares de pessoas que estão, nesse momento, decaídas da graça. Mas estão num lugar denominacional? Está. Estão lá louvando? Está. Está lá fazendo suas cerimônias? Estão. Mas a própria palavra diz que eles estão decaídos da graça, porque estão submetidos às cerimônias da lei de Moisés. Moisés, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não teve proveito, e eu estou desligado da graça, mesmo estando no lugar chamado denominação, meu amado, onde se diz que ali se reúnem os filhos de Deus. Ou seja, eles estão na Jerusalém terra, a qual gera para a escravidão. Nós estamos na Jerusalém celestial, que não gera para a escravidão, mas para a liberdade. Nós somos filhos da promessa, gerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo na vida de Sara. Não é no poder de Agar. Agar foi a coabitação de Abraão, com ela veio Ismael. Por isso que há milhares de pessoas escravas, que são filhos da escrava. São filhos da escrava. Veja, então, queridos, abençoados, nós gentios não vivemos mais submetidos às regras, normas, preceitos da lei, mas vivemos debaixo da vida, ou seja, da graça de Deus, porque em Cristo fomos libertos, em Cristo fomos ressuscitados, em Cristo fomos perdoados, em Cristo fomos libertos do pecado e da morte, meu amado. Não estamos mais escravizados como o povo está hoje aí pelo sistema religioso. Nós estamos livres. Queridos, a lei do Espírito é nossas vidas. Nessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25, ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no... Aqui está falando de atitude, né? De ações, atitudes espirituais,
Porque nós não vamos deixar esse corpo de carne. Enquanto estivermos aqui, enquanto não formos arrebatados, né, a força, porque, meu amado, arrebatado significa a força, né, tirado a força. E quem faz isso? O próprio Deus. O corpo volta à sepultura e o espírito volta a Deus. Quando ele arrebatar esse espírito, a força desse corpo, né, enquanto isso não acontecer, nós vamos estar aqui na carne. Mas a instrução do Evangelho é que vivemos no Espírito. Ou seja, expressemos o amor, expressemos as virtudes que está contida nessa carta aqui. As obras do Espírito. O amor, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. São isso que é o andar no Espírito. Há momentos que você se estressa. É evidente. Às vezes em casa, com um filho. Às vezes no trabalho, com um colega de trabalho. Às vezes, meu amado, na faculdade, na escola, você se estressa. Mas a recomendação do apóstolo é que andemos, estejamos atentos. Porque esta carne só basta uma brasa para transformar em chama, para incendiar. Então, quanto mais você alimentar o Espírito, poder você terá para eliminar a carne. Quanto poder nós tivemos, né, alimentando o Espírito, poder teremos para eliminar a carne. Então, queridos, viver no Espírito, como eu já disse, é ter domínio, é ser longânimo, é viver sobre a vontade do Espírito. Por isso ele diz, andemos também no Espírito. Como eu já falei, isso se aplica às ações e atitudes comportamentais dos espíritos. Não é, meu amado, estar no altar ofertando sacrifícios aos deuses estranhos. Porque você veja que milhares de pessoas vão às denominações ofertar sacrifício a Deus estranho. Porque se entender o efeito de Cristo, ele exaltava tão somente a Cristo. Mas eles não entendem, não compreendem. Nós, com o Espírito vivificado, usamos o Espírito vivificado para expressar atitudes piedosas, atitudes honestas, atitudes santas, atitude que enalteça, que engrandeça ao Criador, ao Eterno. Observe como eu falei antes, que a Jerusalém celestial, ela gera vida. A Jerusalém terrena, ela gera. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 em diante. Ele diz, deixa eu dar um golinho de água aqui, viu, meu amado? Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ele diz, dize-me vós, os que quereis estar sobre a lei, não ouvis a lei? A lei tem que sacrificar, a lei tem que trazer o animal puro, sem mácula, não era isso que tinha que fazer? Para ofertar, tem que apresentar no 8º dia o seu filho. A lei não fala isso? Fala. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da... Paulo está aqui fazendo uma analogia, né? Fazendo uma analogia aqui dos sementes, ou dos 2 evangelhos, como queremos ver aqui, as 2 sementes, já Paulo fazendo analogia, Paulo falando por parábola, escrava e outro da livre.
Mas o da escrava nasceu segundo o que, igreja? Aqui está a chave, meu amado. Então, quem nasceu segundo a escrava é o que? Alma vivente. Continua sendo alma vivente. Mas a da escrava nasceu segundo a carne. O da livre mediante a promessa. Quer dizer que há um nascimento da escrava e o nascimento da livre. Quer dizer que o sistema religioso ele gera para quê? Escravidão. O sistema religioso ele gera para a escravidão, meu amado. A graça ela gera para a liberdade. E você é filho da promessa. Igreja, nós somos filhos da promessa. Porque não nascemos, meu amado, hoje, por vontade do Espírito, que enxergar a liberdade que Ele tem nos proporcionado. Versículo 24. Essas coisas são alegóricas. Ele já começa a dizer: olha, eu estou fazendo alegoria, eu estou falando por parábola, para que vocês entendam, para que vocês compreendam essas duas alianças. As duas alianças vocês compreendam. Então ele diz: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. A igreja de Jesus não compreende essas duas alianças. Não entende essas duas alianças. Aí ele diz: uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, lá em Jerusalém, que gera para escravidão. Esta é o símbolo da mulher aqui já. Ora, Agar é o Monte Sinai, submonte. Aqui. É escravo. Então vai estar no monte. Agar. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém, o que, igreja? Atual, meu amado. Não é só lá não, é em todo o país agora. Você veja Jerusalém terrena, escravizada pelos ditames religiosos. Eu estou trazendo para a contextualização da nossa leitura hoje. Estou contextualizando na nossa leitura hoje. Estou dizendo que a Jerusalém atual está aqui presente no nosso país, escravizando os filhos de Deus sobre os seus dogmas, sobre os seus preceitos, sobre os seus costumes. Enquanto a lei do Espírito, e não anulamos a lei do Espírito. Versículo, ele diz: a Jerusalém escravidão com seus. Olha, quer dizer que a Jerusalém atual está em escravidão com seus filhos. As denominações religiosas são escravas. Aí no versículo 26 ele diz: mas a Jerusalém, a qual nós não vemos com os olhos, mas a Jerusalém lá de cima. Quem é a Jerusalém de cima? O Espírito. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Pai, meu amado, porque nós fazemos parte dessa Jerusalém, a Jerusalém do Espírito, a qual é nossa mãe. Quem é nossa mãe? O Espírito.
A Jerusalém lá de cima representa o Espírito Santo, que é a nossa mãe, que é o nosso pai, que não está preso a rótulo denominacional, que não está preso a um líder religioso, mas que está ligada ao cabeça que é Jesus, meu amado, ao Cristo ressuscitado. Nós não estamos presos mais a um rótulo denominacional, a um rótulo de conselhos religiosos, mas estamos ligados ao cabeça que é o Salvador de nossas vidas, meu amado. A Jerusalém lá de cima é livre. Glória a Deus por sermos filhos da Jerusalém celestial. Versículo 27 diz: porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem. Nós temos marido, esposo fiel, que se ele não fosse fiel, nós estaríamos aqui. Jesus Cristo é esposo da igreja, meu amado, e ele é fiel. Ele tem nos dado esta alegria de vencermos o momento da adversidade, né? Versículo 28: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Então nós somos filhos da promessa, meu amado. Não somos filhos do Monte Sinai. Não somos filhos da Jerusalém, que gera. Versículo 29: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Você vê a briga do Espírito e da carne? Você vê a briga da igreja celestial e a igreja terrena? Não, você é salvo por graça. Não, você tem que sacrificar, meu amado. Você tem que fazer isso. O Espírito da graça diz: não, você, meu amado, é um eleito, é um predestinado desde antes da fundação. O que é isso? Isso aí é heresia. Isso aí é fantasia. Deus não é injusto. A briga da lei, da escrava e da livre. Nós pregamos a liberdade, prega a escravidão. Nós pregamos dizendo que você já foi batizado. A escrava diz: não, tem que passar pelo batismo. É uma controvérsia da livre e a escrava. Continua essa briga. Assim como Pedro não compreendeu, não entendeu e começou a discutir com Paulo, meu amado, hoje é o sistema religioso que nós vemos. Infelizmente, o sistema religioso vive escravo, meu amado. Mas nós, vivificado pelo Espírito, glorificamos o autor da nossa salvação. Não temos mérito algum na nossa salvação. Somos salvos por graça, e por graça permaneceremos salvos. Queridos, todo aquele que não anda se opõe ao Espírito. Amém. Todo aquele que não anda na lei do Espírito é um opositor. É um opositor. Veja aqui, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Vamos ler do 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ou seja, Paulo usou a palavra pecado nas obras da carne. Eu vou também contextualizar para nossos dias. Eu vou usar a expressão carne, pecado,
para as obras da carne. Que diremos, pois? Permaneceremos nas obras da carne? Para que seja a graça mais abundante? Ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda nas obras da carne, nós o que para ele morremos? Ou seja, vou também ilustrar. Quando Paulo se refere a essas obras da carne, esse pecado está se referindo às obras de Moisés, à lei de Moisés, às ordenanças de Moisés. Porque se você está debaixo de pecado, você está debaixo das práticas da lei de Moisés. Cristo não tinha ainda sacrificado, quando você vê que o sistema religioso fala isso como no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Então, é estar debaixo da lei de Moisés. Paulo dizendo, você acha melhor estar praticando as cerimônias, os rituais de Moisés? Porque, meu amado, a lei ela apontava o pecado, a lei ela crucificava, a lei ela levava à morte. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua... O sistema religioso não enxerga esse texto, né? Quer dizer que quer dizer que há uma ignorância, quer dizer que o sistema religioso ignora esse texto para levar as pessoas a querer imitar o Jesus de Nazaré. Jesus, ele seguiu até João no Rio Jordão e pediu para João lhe batizar. E Jesus ali como exemplo hoje para a igreja. Não entende que Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. E Paulo diz, olha, vocês ignoram esse preceito sadio, saudável, de que vocês foram batizados na morte do Cristo. Então vocês estão ignorando isto debaixo de pecado. Paulo está dizendo, vocês estão debaixo de pecado. Que se vocês ignorar esse preceito glorioso, vocês estão debaixo de pecado, debaixo da lei de Moisés. A lei matou Cristo, isso mesmo. A lei. A lei foi que levou Jesus para aquela cruz mesmo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultado com ele. Não é esse corpo, meu amado, que foi sepultado, viu? Seria uma ignorância nossa muito grande saber que foi o nosso corpo. Diz aqui, ó, aquele homem mau, perverso, que estava impregnado no nosso espírito, ele tirou aquela impregnação daquele homem mau, que não perdoava, que não liberava amor, e levou com ele à sepultura. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora vem a orientação do apóstolo. Tu fosse sepultado. O que foi sepultado? O homem mau, o homem dos vícios, o homem da droga, o homem... Cristo arrancou, extraiu. Agora ande em novidade de vida. Ande em novidade de vida. Abraça teu filho que tu não abraçava. Beija tua esposa que não beijava. Libere o perdão àquele semelhante que você não liberava. Ande em novidade de vida. Porque o Espírito habita em você. O Espírito está em você. Não está mais as ordenanças da lei de Moisés. Não está mais você impregnado do pecado. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer que a semelhança do ressuscitado, qual é a semelhança do Cristo ressuscitado? O amor. O amor. É isso que está falando. O principal resultado, meu amado, porque Cristo voltou num corpo de carne. Ele passou a parede ainda nos seus momentos, quando ele ressuscitou, aquele corpo glorificado.
Mas a maior semelhança de nós hoje, de Cristo, é o amor. Quando Ele ressuscita, Ele traz em nossas vidas o perfeito, o alicerce que Paulo fala lá em Colossenses, que é o amor, que transpassa todas as barreiras. O amor transpassa todas as barreiras. Na sua morte, certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer que aquele homem carrasco, perverso, mau, quando Cristo vai à sepultura, é enterrado. E quando Ele ressuscita, Ele traz em nossas mentes a sua ressurreição, a sua glória, o seu amor, a sua longanimidade. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso procedimento que tínhamos da lei. O homem da lei que vivia, está dizendo, foi crucificado esse homem, para que o corpo do pecado, esse corpo aqui, seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, não sirvamos a lei como escravo. Filho da livre, meu amado. Versículo 7. Porquanto quem morreu está, o que, igreja? Do pecado. Então, igreja, você está justificada, está santificada para sempre, meu amado. Na cruz, Cristo consumou o seu plano salvífico. Na cruz, consumou o seu plano salvífico, salvando todos os seus eleitos e predestinados. Porém, alguns ainda estão sendo dirigidos pela lei. Porém, alguns, na cruz, Ele consumou seu plano perfeito. Agora, o plano físico aqui, alguns estão sendo dirigidos pela lei, pelas cerimônias, pelas obras da carne. Mas os seus eleitos, no seu sacrifício, foram aperfeiçoados. Agora, falta trazer o seu entendimento que isto é de nossa competência anunciar, e de abrir o entendimento é do Espírito. O Espírito que vai abrir o entendimento de todos os seus filhos, para a compreensão de que ele é salvo, de que é mais que vencedor, de que ele é um eleito, de que ele é um predestinado para a eternidade, meu amado. Amém? Então, queridos, observe que Paulo, ele chora, lá no livro de Gálatas, porque ele havia introduzido o evangelho da graça, o evangelho do Espírito, mas os Gálatas estavam se afastando, porque havia penetrado dentro daquele segmento, daquela igreja, lobo voraz. E eles estavam permeando as suas doutrinas mosaicas e fazendo com que os filhos de Deus se apartassem da simplicidade do evangelho. Veja aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 12 em diante, ele diz: sede qual eu, então quer dizer que ele já vinha falando alguma coisa anterior, do contexto anterior, sede qual eu sou, imitador de quem? De Cristo. Está dizendo, está dizendo à igreja, olha para mim, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim em nada me ofendeste, e vós sabeis que vos preguei o evangelho,
a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Quer dizer que uma enfermidade levou Paulo a pregar o Evangelho. E posto que a minha enfermidade na carne, não era no espírito, observe que não era no espírito a enfermidade, era na carne, vos foi uma tentação, não foi o diabo, meu amado, como é ensinado, né? Mas é uma enfermidade na carne, que levou Paulo a pregar o Evangelho. Contudo, não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer que a igreja recebeu Paulo, abraçou, né, carinhosamente, como se ele fosse o próprio Jesus, o próprio Cristo. Mas já começou a haver barreiras, meu irmão, nessa igreja. Versículo 15: que efeito, pois, a vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar, para que eles compreendessem, para que eles entendessem o Evangelho que ele havia recebido do Cristo ressuscitado. Porque ele havia falado, mas esse povo estava retrocedendo. Versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Será? Versículo 17: os que quer dizer que ele está falando de alguém aqui, não está? Veja aqui, ó, versículo 17: os que vos obsequiam. Você observa? Quer dizer que tinha uns indivíduos, mas que seu intuito era o quê? Levarem para as obras, para os sacrifícios, tirarem da liberdade de Cristo. É isso, meu amado. Se infiltraram na igreja que Paulo fundamentou a palavra, mas eles o quê? Não é dessa forma que Paulo está dizendo, meu amado. Você tem que ir ali, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí ele diz: os que vos obsequiam, não os fazem sinceramente, veja, mas quer afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja da determinada denominação. Então, meu amado, eu uso artifício para que atraia as pessoas, e eles o quê? Sejam zelosos daquela pessoa, daquela denominação, mas não de Cristo. Versículo 18. Estão compreendendo, né? O que acontece muito no sistema religioso, né? É o que mais nós vemos, meu amado. É esse tipo de situação que Paulo passou. É bom ser sempre zeloso, Paulo disse. É bom ter o cuidado, ame o próximo, veja a necessidade do próximo. Paulo diz: não, é bom ser zeloso, é bom ser cuidadoso, é bom ser amigo, é bom ser um pai, porque o instrutor era um pai. Paulo se via como pai, como todos os outros apóstolos. Pode ver João, pode ver até o rei Salomão, ele fala nas suas cartas de Provérbios, né? Falando de filhinhos, quer dizer que é um tratamento de pai para filhos. Ele diz: é bom ser sempre apenas quando eu estou presente convosco. Olha, eu quero que você tenha esse zelo, não só quando eu esteja aqui com vocês, mas que quando eu sair, permaneça com esse mesmo zelo, com esse mesmo cuidado para com a sã doutrina, para com o evangelho. Com a sã doutrina. É isso que Paulo estava formando lá aos seus filhos na fé. E que hoje o sistema religioso imaculou essa verdade, manchou essa verdade.
Aí no versículo 19, ele diz: meus filhos, quem de novo, quer dizer que Paulo havia gerado e estava passando por um processo. Ele usa a analogia de uma mulher tendo seu filho. Ele havia gerado essa igreja na sã doutrina, no evangelho da graça, mas aqueles que obsequiam a igreja começaram a infundar na mente dele que eles tinham que fazer algo diferente. Então Paulo diz: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu coloquei o fundamento, eu participei com vocês na formação, quando gerei pelo Evangelho, e vocês, obcecados pelo interesse, pela mordomia, se apartaram da simplicidade. Versículo 20, ele diz: pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Você vê? A tristeza, quando recebe a notícia do que estava acontecendo com aquela igreja que ele havia fundado com tanto amor, com tanto carinho, pela verdade do Evangelho, decaiu da graça, meu amado. Se eu sofro novamente dor de parto, ou seja, a Jerusalém atual fundamentando a mente dos filhos de Deus. Você veja que depois da partida de Paulo, os apóstolos não tiveram cuidado de manter a mesma sã doutrina que Paulo pregou. João, que foi o último mártir, os outros morreram com consequência próxima, né? Mas João, meu amado, era para permanecer com a doutrina de Paulo, não permaneceu. Por isso que os pais da igreja, depois deles, que é chamado os pais, Eusébio e outros lá que tiveram mais próximo de João, não continuaram com Paulo, continuaram com quem? Com os apóstolos da circuncisão. E Paulo chorou, meu amado. Aqui mostra que Paulo, isso é um choro de Paulo. Me vejo perplexo, é chorar. A tristeza bateu. Para finalizar, literalmente. Está lendo? Amém. Amém. Para finalizar, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para mostrar que nós somos gerados pelo Espírito. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus não é os sacrifícios, não é as abluções, não é o teu dízimo. Não, meu irmão, nós somos generosos para socorrer o que está caído, o que está na porta da minha casa, o que está no salão reunido comigo. Nós somos generosos. Nós não vivemos mais debaixo dessa doutrina do dízimo, porque Paulo muito menos falou disso aqui nas suas cartas, onde privilegia uns e outros necessitam, meu amado. A doutrina do dízimo é para isso, para privilegiar uns e outros sofrerem. Vai a carga um dos outros. Levai a carga um dos outros. Não é para que eu possa estar privilegiando o pastor, o presbítero, o seu conselho ali, e o demais sofrendo uma carga terrível. Não é para isso, meu amado, que Cristo formou a igreja. Cristo formou a igreja para que nós possamos levar a carga um dos outros. Então Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele vem falando da coisa, demonstrando também novamente a igreja. Eu não vou falar do contexto, vou falar só do texto, do que ele vinha falando aqui, do fraco, do pobre. Nós sabemos desse texto aqui já, não é? O que Paulo estava se referindo. Aí no versículo 14 ele diz, deixa eu tomar mais um golinho de água.
não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Então quer dizer que Paulo não estava escrevendo para envergonhar, mas para trazer atenção, uma demonstração. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Quer dizer que a orientação de Paulo era uma admoestação carinhosa de pai para filho. Ele diz, porque ainda que tivesses milhares, ou seja, de ensino, de professores, de educadores, Paulo está dizendo isto, em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Olha, vocês têm educadores, vocês têm professores, vocês têm mestres, mas não, contudo, não tem muito pais. O amor de um pai, o carinho de um pai, o sofrimento de um pai. Aí ele diz isso, ele está falando disso. Aí ele diz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então esse amor de pai, ele estava demonstrando, olha meus queridos filhos, eu, pelo Evangelho, pela pregação, pelo anúncio, pelo esforço, vos gerei em Cristo Jesus. Quer dizer, quem gera o homem a Cristo é o Evangelho. Traz o entendimento de filho. O Evangelho traz o entendimento de filho. Então, para dizer, você pode ter muito preceptor no vosso meio. Você pode ter vários apóstolos. Mas eu vos gerei. Eu vos gerei. E ele diz, no versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então foi essa a demonstração do apóstolo Paulo, meu amado. Por quê? Porque o evangelho de Tiago não gerou, o evangelho de Pedro não gerou, o evangelho de João não gerou, e muito menos o evangelho que esteve no ministério de Jesus. Não geraram. Colocaram medo, tem que colocar fortaleza sobre a mente dos filhos de Deus. Esse evangelho pregado aí não gera paz, não gera amor, não gera descanso, e gera discórdia, gera intriga, gera soberba, gera arrogância, gera petulância, gera poder para um indivíduo, mas não gera filhos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu gerei, e agora eu admoesto, sede meus imitadores, carinhosos, amoroso, amigo, companheiro. Paulo estava dizendo isso, meu amado. Gerei filhos em Cristo. Então, querido, tu foste gerado em Cristo Jesus pelo evangelho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe o evangelho de Cristo, começa a testificar aquela comunidade, e chega até nós hoje, e nos gera também a Cristo Jesus. Por isso Paulo fala em Romano que o evangelho é o poder de Cristo, meu amado. Então todos nós fomos gerados pelo poder deste evangelho glorioso. Assim fala o Espírito da graça, meu amado. Assim fala o Espírito da graça, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meus queridos. Glória a Deus.